Em um mundo sedento por esperança e amor, surge uma escola que irá transformar vidas. Em busca da verdadeira formação humana e espiritual, a escola de fidelidade é um farol de luz nas trevas da ignorância. Descubra um lugar onde a doutrina e a celebração se encontram e a comunidade católica se reúne como uma família. Junte-se a nós em podcasts reveladores, lives inspiradoras e eventos que irão enriquecer sua jornada espiritual. Em um mundo cada vez mais dividido, a Escola de Fidelidade é um refúgio de unidade e amor. Aqui, o fogo da fé é reacendido e corações queimam nas dores de Cristo para levar a esperança aos sofredores. Se você busca uma formação completa, a Escola de Fidelidade é o seu lugar. Entre neste caminho de crescimento espiritual, onde a fidelidade de Cristo é o espelho que reflete em nossas vidas. Bem-vindo à Escola de Fidelidade, onde encontramos o conhecimento, a celebração e uma comunidade vibrante. Descubra a força do amor e da graça. Esta é a Escola de Fidelidade. Você já pensou em melhorar a sua vida espiritual? Confessar-se melhor? Rezar melhor? Pois é, eu tenho um convite para te fazer. Eu sou Tainan, missionário da comunidade Fidelidade da Cruz, e hoje quero te fazer um convite especial. Vamos mergulhar no livro Filoteia, de São Francisco de Sales, um manual para a vida devota, principalmente para aqueles que, no caos da vida cotidiana, tentam combater as tentações e manter verdadeiramente um espírito de oração e virtude no seu cotidiano. Se você deseja de fato crescer na sua vida espiritual, vivendo a sua realidade vocacional, você terá direito a um webinário ao vivo comigo, onde nós mergulharemos neste livro de maneira espaçada em seus capítulos e depois aprofundada dentro do curso que já está gravado. Você não pode ficar fora dessa. Adquira já o seu acesso, clique no link e faça parte da família Filoteia. Afinal de contas, todos nós queremos ter uma experiência de amor melhor com Deus. Até lá! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Gotas de Fidelidade, aqui da comunidade católica Fidelidade da Cruz, em Brasília. Meu nome é Patrícia, sou discípula na comunidade e estarei essa noite apresentando o podcast para vocês e entrevistando a nossa psicóloga Isabel Freitas. Bom, de início, antes de começar a conversar com a Isabel, eu quero avisar para vocês aqui sobre a nossa agenda comunitária. Se você é novo na nossa comunidade, se você é novo nesse podcast, eu quero deixar aqui alguns recadinhos para vocês. O nosso Instagram vai estar aparecendo aí para vocês embaixo e quero deixar aqui os detalhes da agenda, tá? Inicialmente, nós temos às segundas-feiras o nosso podcast, Gotas de Fidelidade, às 8 horas no Instagram. Às quintas-feiras, nós temos atendimento de oração lá na São Judas Tadeu, em Taguatinga. Nas sextas-feiras, nós temos adoração, às 20h30, na nossa casa comunitária. E domingo, a missa, às 11h30, todos os domingos. E de terça a sexta, nós temos Santa Missa, às 12h15, também na nossa casa comunitária. Então, para você que já conhece o nosso podcast ou está chegando hoje, seja muito bem-vindo a conhecer melhor o nosso carisma, as nossas atividades. Todas as atividades também você encontra na nossa casa, no nosso Instagram, e o endereço também vai estar aparecendo aí para vocês. Então, tudo de forma muito suscetível e acessível para vocês. E por último, eu quero deixar aqui um recadinho para você, que no dia 31 de julho nós temos o nosso webinário sobre o Filoteia, o nosso livro de São Francisco de Assis. E quero mostrar um recadinho para vocês do nosso fundador. Eu vou me confessar. Porque nessa primeira aula você precisa sair daqui doido e desejoso para se confessar.
para abandonar, erradicar, sumir da sua vida com todo pecado mortal. Sim, eu preciso fazer isso. Tainã, mas eu luto contra o pecado mortal, mas eu vivo caindo. Que São Francisco de Sales dá para quem quer se livrar do pecado mortal. Para que você consiga meditar e rapidamente abandonar a ideia de pecado mortal. A primeira delas é uma meditação sobre a perda da graça. Ao pecar mortalmente, nós perdemos a amizade com Deus. Deus é expulso do nosso interior a pontapés. Depois de ter sofrido tudo que sofreu na cruz. Sem mais delongas, né? Bel, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Gostaria que você se apresentasse para nós, para que as pessoas possam conhecer você e também um pouco do seu trabalho. Tá certo. Primeiramente, boa noite. Agradeço à comunidade pelo convite, né, de estar aqui. Para quem ainda não me conhece, eu sou Isabel, sou psicóloga. Sou psicóloga clínica há 3 anos, atuando com foco no público feminino, né? No Instagram eu desenvolvo um trabalho voltado para questões de comportamento feminino, autoestima, relacionamento e afins, né? E é uma alegria, uma satisfação estar aqui hoje. Eu espero que essa conversa seja enriquecedora para todos que estão assistindo a gente hoje. Com certeza será. E para você que tem alguma dúvida, né, no decorrer do programa, que queira mandar alguma mensagem para a Bel, alguma pergunta, pode mandar também aqui no chat, que vai estar apresentando para a Bel, tá bom? Bel, o tema de hoje é sobre a autossabotagem, né? Uhum. É um tema que está muito em alta, mas que nós muitas vezes não conhecemos ou conhecemos de forma muito superficial. Sim. Então, antes de vir com perguntas mais profundas, eu queria que você explicasse para nós o que de fato é a autossabotagem. Sim, o termo em si, ele soa autoexplicativo, né? Quando a gente fala em autossabotagem, a primeira impressão, a primeira ideia que a gente tem é sabotar a si mesmo. Porém, até um parêntese em relação a isso, porque eu não sou muito favorável ao uso desse termo. Na minha visão, tem um peso de culpa, né? Um caráter meio pesado mesmo, que faz com que a pessoa que já lida com esse comportamento no dia a dia se sinta ainda mais culpada, né? Reforçando um comportamento autopunitivo que não ajuda, que não atrapalha. Então, eu acho que quando a gente fala sobre autossabotagem, a gente precisa falar sobre responsabilidade. Porque, assim, autossabotagem é um comportamento que é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa envolvida ali por trás, né? De história de vida, crenças, enfim, muitas coisas que estão por baixo desse comportamento que é só um sintoma. Então, quando a gente fala disso, a gente precisa considerar esse todo, trazendo à tona o fato de que a pessoa não faz só porque ela não quer fazer. Tem um contexto por trás, e quando a gente considera esse contexto, a gente traz o ponto de que a pessoa não tem culpa desse contexto, mas ela tem uma responsabilidade de agir a partir do momento que ela identifica a presença desse comportamento, desse padrão de comportamento no dia a dia. Então, em resumo, a autossabotagem é essa tendência, né, de sabotar a si mesmo, mas como ninguém faz isso de propósito, a gente precisa entender a fundo do que se trata, né, o que isso significa para poder trabalhar isso de verdade. Então, por isso que não é algo que dá para parar automaticamente. Eu preciso ir lá atrás, ver meu comportamento, realmente fazer um acompanhamento psicológico para entender o porquê. Não é simplesmente, eu estou me auto-sabotando, vou parar aqui hoje. Não, tem um porquê, porque senão vai ser algo que vai estar sempre ali repetindo. Sim, sim. A autossabotagem, quando ela é percebida como um padrão, é importante a gente enxergar realmente nessa visão de todo. E para intervir nisso, esse contexto do autoconhecimento, né, de se conhecer, se acolher e se entender antes de se penalizar ou se julgar pelo movimento de não fazer o que precisa ser feito, digamos assim, não é o ideal. Então, o movimento tem que ser de autoconhecimento para entender o que está acontecendo e só assim intervir de uma forma efetiva. Tratar a causa, não o sintoma. E quando você fala de autossabotagem, e você, até falando mesmo, como você bem explicou para nós, e também como você se apresentou no início, falando do lado feminino, né? Como foi que você percebeu a importância de ajudar outras mulheres nesse processo? Não só da autossabotagem, que é o que estamos falando hoje, mas como você percebeu, falou assim, não, eu vou focar nas mulheres para que eu possa ajudar outras mulheres nesse processo. Acho que foi mais num contexto de identificação.
né? Porque no decorrer da minha vida, do meu processo pessoal, eu tive muitas questões relacionadas à autoestima, relacionadas a relacionamentos, né? Que eram consequência de uma autoestima ruim, de uma autoestima baixa. E com o passar dos anos, né? Com a formação em psicologia, com o meu desenvolvimento durante a faculdade e após também, nos estágios, com os casos que eu acompanhei, eu senti uma necessidade de me direcionar para esse público por uma identificação, né? Por querer fazer por mim o que por outras pessoas, né? Por outras mulheres, o que psicólogas fizeram por mim no meu processo. Então, acho que é mais de identificação e de gratidão também. E é interessante você falar da autoestima, porque é algo também que está bem forte hoje em dia, na questão das mulheres, nessa dificuldade também, né? Que é da autoestima, da baixa estima. E a baixa estima e a autoestima e a autossabotagem são a mesma coisa? Estão associados? Como é que a gente poderia fazer não um comparativo, mas uma relação ali do quanto um influencia no processo do outro? Sim, existe uma relação, até porque quando a gente fala de autossabotagem, né, aprofundando um pouco mais no que está por trás disso, a gente fala de um medo de um desconforto emocional que é gerado por um determinado processo. Então, se eu tenho medo de fazer algo e do que aquilo pode me gerar, isso consequentemente demonstra as minhas dificuldades em relação à forma como eu me vejo. Então, a autoestima, ela tá interligada, né, digamos assim, com a autossabotagem justamente pelo fato de que muitas vezes a gente deixa de fazer determinadas coisas, se sabota, né, entre aspas, por não se sentir capaz de fazer aquilo ou de lidar com as consequências daquilo. E é curioso até porque muitas vezes isso não é só de consequências negativas. Existem pessoas que se auto-sabotam, né, por medo do sucesso, por medo de dar certo, por medo de conseguir algo que elas almejam e não dar conta de lidar com aquilo. Então, esse é um exemplo muito claro que mostra a relação com a autoestima baixa. É muito interessante você falar da autoestima baixa, porque, de certa forma, ela está presente, como já falei, mas é algo que não afeta só o profissional, né? Ela afeta em vários âmbitos. Uhum. Quando nós nos deparamos, como hoje a sociedade está, você acha que essa autossabotagem influencia também no lado pessoal, no lado matrimonial, em todas as suas vertentes ali? Ou a autossabotagem, claro que não é só um gênero, não só o tema, mas ela afeta só a pessoa em si ou ela afeta em todo o redor? Acredito que depende muito do contexto. Se a gente fala de um comportamento que se manifesta no âmbito profissional, pode prejudicar a nível pessoal e a nível, né, de equipe, por exemplo. Se a gente fala a nível familiar, pode prejudicar a pessoa, né, pessoalmente e também os dependentes ali, as pessoas com quem ela convive. Então, acho que depende muito do contexto e do que está sendo sabotado, digamos assim. E quando se fala de autossabotagem, nós podemos falar que existe só autossabotagem feminina ou masculina, ou é geral? Porque fala muito de feminina, mas... Talvez fique um pouco mais fácil de identificar, até porque as mulheres têm uma tendência a olhar mais para si do que os homens. Sim. É um comportamento, assim, um pouco mais incentivado, digamos assim, no âmbito feminino do que no masculino. E aí talvez possa gerar essa confusão, mas acontece que a autossabotagem em si é um comportamento. Não tem um gênero, né? Não tem um sexo definido. É um comportamento que se manifesta na forma de um padrão, né? E traz prejuízos ali para a pessoa que deixa de fazer ou procrastina, adia coisas que ela quer fazer, no fundo quer fazer, que sabe que aquilo vai trazer algum benefício, mas acaba não fazendo por medo, né? Por um processo de esquiva experiencial e também por não querer, talvez, ou não estar aberta a passar pelo desconforto emocional do processo. Então, não tem isso de gênero, não. É um comportamento mesmo. E quando nós nos deparamos com a autossabotagem, me perdi. Quando a gente fala de autossabotagem, nós vemos, por um lado, a mulher insegura. Só que, por outro lado, tem a mulher super segura. Tem um mito ou não sobre tem mitos e verdades sobre a mulher segura, a mulher insegura, a autossabotagem em si? Olha, depende, porque assim, teríamos que entrar numa definição do que vem a ser essa mulher insegura e essa mulher segura, porque acho que falando desse jeito, traz uma perspectiva de que isso seria no âmbito global. Ela se sente insegura em todas as áreas da vida e ela se sente segura em todas as áreas da vida. O que normalmente não acontece, né? Porque ninguém é esse 8 ou 80. Pelo menos o ideal seria, né? Claro que a gente encontra mulheres
Acho que esse é um ponto. A gente encontra mulheres que têm uma insegurança global, né, em diferentes... Mulheres não, pessoas, né, de uma Sim. forma geral. Que têm uma insegurança global em todos os âmbitos da vida, mas já é mais difícil encontrar alguém que tem uma segurança total em todos os âmbitos da vida. Porque, querendo ou não, talvez um mito que existe em relação a essa super segurança seja que uma pessoa que é segura, uma pessoa que é autoconfiante, uma pessoa que tem uma boa autoestima, ela nunca tem um problema, ela nunca tem uma limitação, uma dificuldade, né? Um momento ali onde ela não se sente totalmente preparada para fazer alguma coisa, enfim. Então, acho que esse é o primeiro mito. Não existe essa segurança 100%. Não existe essa autoestima 100%. O que a gente busca estabelecer é uma autoestima estável e saudável, né? Que seja capaz ali de lidar com as adversidades e passar por momentos de insegurança, né? De dificuldade, de uma forma geral, sem se desestruturar, entende? Sim, sim, sim. Abílio, como estamos por aí? Tem pergunta? Não? Bom, continuando, né? A mulher que se sabota, ela sempre vai ser a vítima? Ela sempre se faz de vítima ou não? É muito relativo falar de vitimismo nessa situação. Esse conceito de vitimismo, eu acredito que esteja muito estruturado nessa ideia que a gente tem, que a pessoa que lida com esse comportamento da autossabotagem é uma pessoa que não faz porque não quer, é uma pessoa que é preguiçosa, que está procrastinando porque quer, enfim. Então, acho que esse contexto de vítima vai da interpretação leiga do que você percebe. Então, por exemplo, você se relaciona com alguém, você vê que aquela pessoa podia estar fazendo X coisa e não está fazendo, está Sim, procrastinando aquilo. E aí você pega aquele dado, a ponta do iceberg e vai tirando conclusões, vai, né, trazendo alguns adjetivos ali para a pessoa. Porém, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa entender todo o contexto, né? Ter uma sensibilidade com o contexto. Então, não existe isso de estar se fazendo de vítima. Existe, talvez, estar alheia ao que está por trás desse comportamento. Né? Porque, como eu falei agora há pouco, a autossabotagem, ela é uma esquiva experiencial. É uma pessoa que tenta se esquivar da experiência, do desconforto emocional que aquela experiência pode gerar. Seja a experiência, seja o resultado da experiência em si. Então, é mais uma dificuldade mesmo, no sentido de tolerância à frustração, de uma resistência emocional mesmo, do que vitimismo. E isso tem uma raiz em crenças, isso tem uma raiz na história de vida, nas experiências da pessoa, enfim. esse medo ao novo, né, como você diz, é só um medo do novo mesmo, o que é normal de todo ser humano, ou é fruto de traumas lá atrás, de uma educação, algumas Uhum. coisas assim que a gente pode dizer. Não só medo do novo, mas medo do que o novo vai gerar em termos de emoção. Então, se eu, por exemplo, né, eu tenho que. Estou num emprego ruim, eu quero sair desse emprego, mas passar por esse processo de sair do emprego vai me gerar um desconforto emocional muito grande, né? De sair do que é familiar, de sair da zona de conforto, de viver uma experiência nova, né? E aí, de fato, lidar com o novo. Então, tudo isso é novidade. Tudo isso gera um desconforto emocional. Então, qual era o restante da pergunta que eu me perdi? Eu também perdi a Billy. Não, mas assim, em resumo da coisa, uma esquiva experiencial, um medo do novo, mas um medo do sentimento, da Ah, sim, emoção sim. Se gerada é ali, gerado entendeu? por traumas ou gerada por. Sim, Uhum. isso, Você é esse fruto é o do ponto. trauma ou é só uma coisa normal Não mesmo? necessariamente trauma, depende muito do contexto da pessoa, da história de vida da pessoa. Na verdade, não, acho que falar do trauma especificamente é muito relativo, porque nem Sim, todo mundo tem um trauma muito sim. significativo, assim, para se identificar, mas talvez seja mais uma questão relacionada à crença, no que a pessoa acredita sobre ela mesma, né? Que é muito o que a gente vê no modelo cognitivo Sim. que a psicoterapia traz. Que a gente tem três modelos, né, de pensamento: a crença nuclear, a crença intermediária, os pensamentos automáticos, e a crença nuclear é o que você acredita sobre você. Então, por exemplo, se a pessoa não se sente boa o suficiente, ela vai tender a ter comportamentos de autossabotagem porque ela não consegue se vê como alguém capaz de arcar com aquilo, tanto com o impacto emocional quanto com o processo como um todo, né? Não se sente capaz de realizar. Então, não necessariamente traumas, mas história de vida, ambiente, influência, convívio familiar, tudo isso. E em algum momento ela pode ser diagnosticada como uma doença ou não, não chega a ser Hum, uma doença especificamente, assim falando. não, a autossabotagem é um comportamento, é um padrão de comportamento que ele pode se manifestar em pessoas
não sei se seria o termo ideal, mas em pessoas saudáveis, tanto quanto em pessoas diagnosticadas com algum tipo de transtorno. Então, é um padrão de comportamento, não uma doença em si. E você, claro que você atende vários públicos, né? Eu digo, várias mulheres, várias religiões, enfim. Uhum. Hoje, como está a sabotagem quando nós falamos de várias mulheres? Eu digo no sentido de idade, mais velhas, mais novas, ou não interfere isso? Uhum. Vem do esposo, vem de uma dificuldade dentro do lar? Onde que você vê, assim, que tem sido mais constante a autossabotagem no cotidiano de uma mulher? Acredito que tenha, assim, acho que, se eu entendi certo a pergunta, eu acho que tem uma questão muito mais relacionada, como eu falei, né? A tendência da mulher de olhar mais para si e de se comparar. Então, isso acaba se manifestando em diferentes contextos, em diferentes idades, né? Tanto no âmbito pessoal, familiar, profissional. Então, não tem essa questão especificamente de idade, mas na minha experiência que eu observo, eu vejo esse comportamento muito mais marcante em pessoas que estão construindo a vida, né? Em pessoas mais jovens, ali na casa dos 20 e poucos, 30 anos, porque é uma fase muito complicada de mudanças. Você tem que passar por mudanças se você quiser chegar num um objetivo X na sua vida, como um todo. Então, é uma fase muito complicada e é uma fase de muita pressão também. Pressão social, pressão Sim. pessoal, pressão familiar. Então, nesse contexto, eu acho que nessa faixa etária, né, dos 20 aos 30 e poucos, é um pouco mais intenso. E isso também interfere, você falou da idealização, né? Às vezes a pessoa idealiza muito. Isso também vem do fruto das redes sociais, ou não? Sim, porque a gente consome muito as redes sociais e muitas vezes consome sem critério. Você parte do princípio de que determinada pessoa está fazendo tal coisa, está vivendo de tal forma, e aquilo funciona para ela, logo vai funcionar para você também. Então, por exemplo, tem um exemplo que eu gosto de usar muito, que é a Manu City, não sei se você vai Uhum, conhecer, que é uma. Se eu não me engano, ela é uma blogueira fitness de esporte mesmo. sim. E ela tem uma rotina muito maluca, assim. Já teve dias, assim, da gente abrir os stories dela e ter correndo 3, 4 horas da manhã, um negócio assim muito insano. Mas para os objetivos dela, isso faz sentido. Sim. Ela tem um objetivo ali, ela trabalha com o corpo, trabalha com a aparência, tem esse negócio de ser atleta e tudo isso. Para ela faz sentido. Agora, para a gente que não tem esses mesmos objetivos, um Não. comportamento e uma rotina como essa não se adequa. E aí a pessoa vê isso, acha que isso é legal porque está funcionando para outra pessoa, tenta aplicar, não se engaja naquilo, se frustra e logo começa a, digamos assim, se esquivar de outros comportamentos que poderiam ser úteis para ela se ela tivesse feito, né, essa análise de observar o que faz sentido. Então, acho que, dito isso, essa questão da autossabotagem, ela tem uma, uma raiz muito grande na falta de autoconhecimento mesmo, da pessoa não saber quem ela é, o que ela quer, o que ela precisa, quais são os objetivos de vida, para aí sim traçar metas que sejam realistas com o seu próprio contexto, e não replicando o que as redes sociais trazem, tudo isso. Sim, você falando das redes sociais é interessante porque remete muito ao episódio, ao mês que a gente teve, né, com as mães. É o quanto as redes sociais acabam fazendo mesmo, que as mães idealizem aquilo que está vendo na rede social para Uhum, trazer para dentro de casa, né? sim. E isso é algo constante, né? O Instagram tá aí para realmente para mostrar a vida perfeita que as pessoas têm, mas não mostram os bastidores, né? O dia a dia, Sim. e a gente acaba realmente levando todas as realidades para nossa realidade, sendo que muitas vezes não entra ali dentro, não cabe, né? Como Uhum. você falou da Manucity. Quando a gente percebe da autossabotagem, é como você bem falou, né? É preciso pedir ajuda. Mas quando eu sei que eu preciso de ajuda, como reconhecer que eu preciso de ajuda? Porque uma coisa é quando eu tô fazendo e tá tudo bem. Mas quando eu sei que quando eu posso me deparar e falar, não, peraí que já tá demais, já tá excedendo alguma coisa ali. Uhum. Quando isso é identificado já como um padrão, né? Então é meio que o teu modelo desadaptativo de viver. Você traz aquilo como algo frequente na sua realidade, está sempre ancorada nessa fuga da experiência. E quando você percebe que esse padrão traz prejuízos. Então, por exemplo, passou 20 anos num emprego ruim, você já está com tudo quanto é tipo de adoecimento ali, físico, psicológico, mas não sai, né, não tem esse movimento justamente para fugir do processo de mudança. E aí você já vê que não.
tá complicado, isso tá me trazendo prejuízos bem complexos. Então, acho que é mais nessa questão de você identificar o quanto isso tá te prejudicando e do que isso tem te distanciado, né? Quando você olha para os seus propósitos, para os seus objetivos de vida, o quanto essas ações, essa falta de ação, na verdade, tem contribuído para o distanciamento daquilo que é fundamental para você. Certo. Até preservando mesmo, né, a questão do sigilo, tem alguma história assim, que você traz hoje que você poderia partilhar conosco um pouco de superação nessa questão da autossabotagem? Tem alguns casos, mas tem um específico que eu achei muito significativo, até pegando esse exemplo de emprego que eu usei agora, de uma paciente que chegou para mim muito, muito adoecida e associando o estado dela a uma experiência recente que ela tinha vivido. E aí, conforme a gente foi desenvolvendo, chegamos no ponto de que ela, na verdade, estava num contexto de trabalho adoecedor. E no momento em que a gente desenvolveu isso e ela conseguiu ter esse movimento de saída, né, do local de trabalho, evoluiu absurdamente bem, né, a gente entrou com medicação, na verdade, né, com o psiquiatra entrou com medicação logo no início, com medicação e com a terapia, identificando o fator que estava gerando, né, esse comportamento, que ela não saía justamente por ser familiar e por essa falta de segurança. Conforme a gente foi desenvolvendo isso, saiu do emprego, conseguiu lidar com essa esquiva experiencial. E aí o processo evoluiu lindamente, teve desmame de medicação, teve tudo, e hoje ela tá super bem, assim. Foi um processo muito rápido, acho que não chegou a 3 meses de terapia, foi bem rápido, mas me marcou muito por isso, assim, porque era uma questão que ela estava evitando lidar, e quando ela percebeu que era isso, era só esse ponto, as coisas mudaram muito, né, na vida dela, assim, da água pro vinho. Então, acho que esse é o melhor exemplo, assim, que eu tenho para dar. E falando um pouco sobre a Isabel, você chegou a fazer outra faculdade antes da psicologia, ou você sempre quis fazer psicologia? Como é que foi o seu processo? Cara, eu comecei farmácia, né? Eu saí da escola, porque assim, no terceiro ano, no ensino médio, eu gostava muito de química. Na verdade, durante o ensino médio inteiro, eu gostava muito da matéria. Hoje eu vejo que eu gostava porque o professor era gente boa. Então, eu tinha muita identificação com o professor. E aí, por isso, eu fui me inclinando para farmácia. Até porque muitas pessoas ao meu redor estavam indo para esse curso, que era um curso que todo mundo falava que pagava bem, não sei o quê. E aí, eu saí da escola, passei com a bolsa para a farmácia e comecei a trabalhar numa farmácia. E aí foi horrível, porque o curso em si era muito diferente do que eu tinha imaginado. E eu fiquei 2 semanas só, não fiquei quase nada. E a farmácia, que era onde eu trabalhava, onde eu fui trabalhar, eu comecei a observar muitas realidades dessa área, né, da farmácia, porque a farmácia ela tem outros Sim. campos de atuação, né? E dessa área em específico, eu comecei a observar muitas barbaridades, assim, que eu odiava. E como a farmácia mesmo, né, a farmácia de loja, Sim. é o mais comum, digamos assim, da gente sair da faculdade e ir trabalhar nisso, eu não quis. Aí eu saí da faculdade, fiquei trabalhando, inclusive isso foi até curioso, porque eu fiquei trabalhando porque meu pai dizia que quando você começa a trabalhar e sai antes de um ano e meio, isso mancha a sua carteira. Aham. Foi a minha única carteira assinada, desde então eu sou autônoma. E eu fiquei lá 1 ano e meio. Eu fiquei lá 1 ano e meio trabalhando, aguentando aquele inferno. Aí, fiquei lá e aí nesse tempo fui estudando de novo pro Enem e eu entrei num processo de adoecimento pelo trabalho. Eu entrei num processo de burnout, depressão e ansiedade, um quadro, assim, completo, por causa do trabalho que eu tava. E aí foi aí que eu comecei a fazer terapia, foi quando eu conheci mesmo a psicologia propriamente dita. E aí, na terapia, quando eu tava num processo, inclusive, de afastamento do trabalho, tomando medicação, um monte de coisa, na terapia, a minha psicóloga, na época, me deu a ideia de fazer um teste vocacional, porque como eu tava estudando pro Enem, era para eu fazer me candidatar para uma faculdade que eu tivesse identificação. Aí eu fiz o teste vocacional, deu direito e psicologia. Só área de humanas. Nada a ver com farmácia, com exatas, nada a ver com nada. E aí eu fiz a inscrição do ProUni, colocando essas duas opções na mesma faculdade. Eu coloquei uma das duas vai. Se for direito, tudo bem. Se for psicologia, tudo bem. Aí, no fim das contas, foi psicologia. Eu fui chamada na segunda chamada... foi na segunda chamada da segunda chamada. Então, foi tipo assim, eu entrei no final de abril já, na faculdade. As aulas voltam no final de fevereiro. Então, eu já entrei em semana de prova na faculdade.
Aí eu comecei, aí achei super legal. O fato de estar na faculdade de psicologia me deu muita bagagem, muito conhecimento, inclusive para lidar com situações que eu estava vivendo. Consegui sair lá do trabalho, consegui sair de relacionamentos ruins que eu estava também, consegui me desenvolver muito nesse sentido. E a partir daí foi o que eu falei, né? A minha própria experiência fez com que eu me identificasse e saísse da faculdade direto para atender outras mulheres também. É interessante, porque assim, pra quem te segue, acho que você é super assim, sabe? Eu particularmente falando, né? E como é pra você, assim, trabalhar no Instagram, se posicionar ali no Instagram? Eu particularmente tenho dificuldade, né, de criar conteúdo, mas estou tentando ali no possível. E como é pra você a criação de conteúdo, Uhum. aparecer ali, todo dia vir com um assunto propriamente dito? E isso é até um engraçado, porque o fato de estar ali, Tainan, volta e meia me lembra disso, que eu devo a ele, o fato de Olha, estar ali. Porque na época, justamente por todo esse processo de adoecimento psicológico que eu vivi, eu não aparecia nas redes sociais. Justamente por conta de um contexto de relacionamento abusivo, onde aparecer nas redes sociais gerava briga, sim. então era um monte de coisa assim nesse sentido. E aí foi na época que eu comecei a fazer terapia com ele. E aí ele me obrigou a postar foto todos os dias sem falta, sem parar. Não precisava nem ser foto minha, podia ser foto de uma planta que eu visse assim na rua, qualquer coisa aleatória. Me obrigou a postar isso dia após dia, durante acho que um mês, eu não lembro mais, mas foi um bom tempo postando foto direto. E aí depois disso eu comecei a usar a rede social normalmente, como todo mundo, e aí quando surgiu a necessidade de estar como forma de divulgar meu trabalho, foi mais tranquilo para mim, mas ainda assim eu tive muitos altos e baixos. Acho que eu tive uns 2 perfis antes desse, porque eu começava e parava. Era realmente o me Uhum, sabotar, digamos assim, né? Justamente por não conhecer o assunto que eu queria falar, porque eu já transitei por outros assuntos também, né? O foco que eu queria dar, e também pelo trabalho, porque assim, eu queria o resultado, mas eu não queria passar pelo processo, por exemplo, de estudar marketing, ou de uhum. gravar vídeos, ou de estar ali me expondo de alguma forma. Então, quando eu entendi esse mecanismo, aí eu comecei de novo e tem um ano e pouco, assim, que eu tô bem constante. E o constante, vale pontuar, não é estar sempre sem falta. Por exemplo, hoje mesmo eu mal apareci, porque eu tinha muita coisa para fazer, mal apareci. Mas não é estar sempre numa linha constante, assim, contínua, né? Eu gosto de usar mais a palavra consistência, porque independente dos altos e baixos, porque a vida de todo mundo tem altos e Sim. baixos e a gente tem momentos que precisa priorizar outras coisas, é estar fazendo um bom trabalho dentro desse limiar de consistência, entende? E como tem sido a receptividade quanto a isso? Como está sendo para você? Não digo quantidade de números, Uhum. mas eu digo o retorno ali no feedback, o privado. Olha, assim, eu fico muito satisfeita quando eu recebo é, mensagens das pessoas agradecendo falando, né, que aquilo tem ajudado, que o conteúdo que elas consomem lá tem ajudado. Não necessariamente estando em terapia comigo ou com outra profissional, mas só de estar tendo acesso a um conhecimento que ajuda no processo de se conhecer, de se entender melhor, já gera algum movimento na pessoa. E quando chega esse tipo de feedback, de retorno, assim, é muito gratificante. E você consegue hoje ver o quanto as suas dificuldades lá atrás fizeram de você a profissional que você é hoje? Você consegue? Sim, sim. Eu acho que quando a gente está inserido no contexto que faz mal, a gente não consegue ter uma visão do lado positivo daquilo, né? Claro que é péssimo Sim. passar pelas coisas que a gente passa, assim, mas quando a gente sai, a gente consegue ter uma visão mais madura da coisa. E, de uma certa forma, todo mal vem para um bem. Tem uma forma de você aprender com aquilo que você vive. Tem uma forma de extrair algo positivo, né? Das suas experiências como um todo. Então, eu acho que sim, e acredito que se eu não tivesse passado pelas coisas que eu passei, se eu não tivesse vivido o que eu vivi, eu não teria me direcionado para esse público, né? Talvez estaria aí com adolescentes, com crianças. Criança talvez não. Mas talvez estaria mais com adolescente, né? Com um público mais generalizado, não com um foco tão direcionado. Para essas questões de autoestima, para relacionamento, relacionamento abusivo também, que é sempre um tema que me mobiliza muito, porque é muito absurdo ver as coisas que eu vejo. É cada coisa que chega assim pra gente, cada caso pesado, que é horrível. Mas estar ali, poder fazer alguma coisa em relação a isso, para mim é muito bom. E até falando sobre todo esse processo que você tem vivido, como é conciliar a psicologia com a fé? Porque você é católica, e como é que Uhum. você concilia isso? Não concilia, porque não.
É porque, assim, uma É coisa porque, não tem nada a ver com a sim, outra. sim. Não, sim, Mas é porque tem não, eu aquele entendi. mito, né? Acaba sendo um mito Sim, eu também. entendi a sua pergunta. Eu acho até importante responder isso, porque as pessoas têm uma interpretação, Exatamente. tipo assim, ai, psicólogo católico. Não, Assim, isso. explicando. Qual é a diferença entre um psicólogo católico e não católico? É que o psicólogo, a psicóloga católica você vai se identificar com ela. Ela vai ter uma vivência parecida com a Isso. sua, você vai falar de coisas que ela vive também que ela vai entender. Exatamente. É isso. A partir do momento em que você traz esse contexto da religião como algo que faz parte da terapia sem que o paciente tenha trago aquilo, não é terapia. Já entrou num contexto totalmente fora da ciência. Então, assim, na minha vida pessoal, na minha vida privada, eu sou católica, eu vivo a minha fé da melhor forma que eu consigo, né? Do jeito que tem que ser, né? Na minha vida pessoal, mas no setting terapêutico é outra coisa. Se a pessoa traz, por exemplo, tem muita paciente, acho que 90% dos meus pacientes são católicos. É que como eu vim lá da clínica da Juliana, né, da Afectus, que foi o primeiro lugar que eu trabalhei, quando eu saí, muitos pacientes vieram comigo. Então, 90% da cartela é católica. Então, assim, não é uma questão. Mas se a pessoa não traz esse elemento como uma coisa importante, Uhum. como algo relevante, não tem por que entrar na pauta. Eu pergunto muito nisso justamente porque tem esse mito, né? De não pode falar de fé, de não pode falar. Mas é interessante você nos dar essa resposta, porque as pessoas acabam entendendo que pode ser falado, pode ser, desde que você se identifique com o profissional que está ali atrás, né? Exato. Já teve casos de pacientes trazerem experiências para mim que, por já saber do contexto católico delas, por já saber do valor que elas atribuem a isso, eu trazer como orientação o conversar com o padre, e fazer uma oração, né? Ler o livro de tal santo, porque aquilo já foi apresentado anteriormente como um valor, como uma coisa importante, como uma via que ajuda a paciente no processo ali de se reerguer do que ela está vivendo. Então, assim, cientificamente falando, a espiritualidade, a fé, ela é um recurso muito importante, é um fator de proteção muito importante. Mas isso, de novo, precisa ser trazido pela pessoa. Eu não posso atribuir à pessoa a minha visão de mundo. Sim. Então, tem paciente que eu atendo que é de religião de matriz africana. Ela traz isso, eu acolho. Muitas vezes eu não entendo exatamente o contexto. Aí eu tenho que pesquisar para poder entender um pouco melhor do que ela está falando. Mas, de uma forma geral, se não traz, não entra. E como é para você? Você já passou por vários. Você já passou pelo TAI, você já trabalhou na Afectus. Como é hoje trabalhar de forma independente? Você fazer seus horários, você se organizar quanto aos seus pacientes? Teve um choque de não vou trabalhar em clínica, vou trabalhar de forma própria? Como foi para você? Assim, inclusive, eu agradeço muito a Juliana, né, pela porta que ela deixou aberta para mim desde o começo. Eu tive o privilégio que muitos profissionais não têm, que é sair da faculdade e já ir direto trabalhar. Sim. Numa clínica que me respeitava, numa clínica que não me explorava, porque assim, não sei se vocês sabem, mas tem na psicologia, psicologia, nutrição, fisioterapia, é muito absurdo, assim, tem relatos de pessoas que ganham R$ 15 por sessão, e isso é Nossa. ganhando muito, assim, ganhando bastante, assim. E quando eu entrei lá, né, foi um privilégio, claro, de estar num lugar onde eu fui muito bem tratada, muito bem recebida, mas chegou num tempo, eu fiquei lá 1 ano, chegou num momento que eu senti uma necessidade de tentar caminhar com as minhas próprias pernas, até para não me acomodar, porque assim, você tá na estrutura da clínica, tá chegando paciente toda hora. A clínica que faz a divulgação, a clínica que faz a triagem para você. Então, se eu não tivesse perfil nenhum no Instagram, eu ia estar atendendo pessoas, ia estar recebendo o meu tranquilamente. Só que aí, quando eu percebi isso, eu senti uma necessidade de fazer alguma coisa por mim. E aí foi quando eu saí, e aí acabou que eu saí, veio um bom número assim, dos pacientes que estavam lá comigo, vieram comigo, e nisso eu já saí com uma cartela fixa, de uma certa forma. Então foi meio que mais fácil, porque eu não fiquei sem renda quando eu saí. Mas aí comecei o processo, né, de divulgação no Instagram, e assim, em termos de dificuldade, é muito oscilatório, né? A questão da clínica, porque tem paciente que fica por um tempo, tem paciente que não que entra e que sai, aí tem meses que é melhor financeiramente, tem meses que não é tão bom. Então, tudo exige muito uma gestão financeira.
Exige uma organização, exige um controle pessoal, assim, muito grande para poder lidar com isso com tranquilidade. Então, tem meses que é muito tranquilo, tem meses que é um pouco mais difícil, mas é tudo questão de gestão mesmo. Sim. E falando em gestão, quando você entra na faculdade de psicologia é uma coisa, quando você sai a realidade é outra. Teve um choque de realidade ali? Nossa, muito. Porque você sai da faculdade burro. A Sério. prática é outra. Não, 100%. Você sai da faculdade sem saber nada. E assim, não é, assim, não é a minha faculdade, a minha formação específica. Sim. Mas é uma queixa que eu vejo de muitos profissionais, de muitas áreas. Porque assim, a psicologia ela é muito ampla. E na faculdade você estuda generalista. É todos os assuntos. Você tem como se fosse uma visão geral do que é a psicologia. No momento em que você sai sabendo atender, obviamente. Você sai sendo um profissional funcional, sabendo, fazendo o Sim. que você precisa fazer, mas existe uma necessidade muito grande de estudar por fora, de se aprimorar, de estar sempre lendo, de estar sempre pesquisando artigos, pós-graduação, tudo. Tudo que você puder fazer, você tem que fazer. Então, não é só na psicologia em si, eu vejo que essa queixa ela é muito para quase todas as profissões, mas na psicologia em si é muito mais, pelo menos assim, na minha visão, é muito mais complicado porque você sai diretamente para lidar com almas humanas. E você precisa ter Sim. uma coragem, assim, uma preparação para poder lidar com isso. Você falava sobre pós-graduação. Hoje você faz alguma pós? Como é que foi essas suas escolhas ali? Sim, eu tô no momento cursando duas. Uma foi por intenção mesmo do assunto, até para aprimoramento profissional, que é neuropsicologia, e a outra foi puramente por hobby, interesse, que é psicologia forense. Que eu acho muito interessante esse contexto, assim, do criminoso, né, por Sim. trás. E agora, em setembro, eu vou começar uma terceira, que é de práticas baseadas em evidência, que é uma especialização em TCCs, que é a minha linha teórica, né, que eu tô utilizando. Então, tô nesse caminho, assim, de me especializar nessas três áreas. Interessante. Assistiu muito Dexter. A Bíblia tem uns perguntinhas aí, comentários? Boa noite, Abílio. 5 anos no ar, que bênção. Boa noite, Bruna. Boa noite, Padre Wesley, sua bênção. Boa noite, Marcela. Boa noite, Mônica. Boa noite, Nath. Boa noite, Thay, bênção. Ó, o Padre Wesley já apertou aqui para nós, ó. Existe uma relação entre autossabotagem e temperamento ou no processo de educação que se proveniente da maternidade ou paternidade? Não sei se eu entendi Existe no uma final. relação entre autossabotagem e temperamentos. Ou no processo de maternidade e paternidade. Talvez Acho na que são duas forma perguntas assim. Isso. isso, na educação, né? Uhum. Assim, se for para falar em temperamentos, né, tem características dos temperamentos que tendem a ser um pouco mais tendenciosas a esse processo, né? Por exemplo, o sanguíneo é mais disperso, né? Tem mais essa tendência de ser mais avoado e tudo mais, a procrastinar. Então, pode ser que tenha uma relação. Agora, eu acho que faz mais sentido essa proveniência da educação mesmo, da formação, porque o ambiente familiar ele é muito importante para o desenvolvimento como um todo. E aí a forma como a pessoa é criada, como ela é incentivada, como ela é estimulada, né? Como o mundo é apresentado para ela, como que ela é ensinada a reagir ao mundo também, é mais impactante, assim, porque no final das contas o que pega é o ambiente mesmo. Ou seja, o ambiente sempre vai pesar bastante no Sim. todo, né? Inclusive, a própria modelação do ambiente é uma ferramenta que ajuda muito a lidar com o processo de autossabotagem. Porque, por exemplo, se você vai estudar, você tem esse desejo de ter o estudo como um hábito, e aí você tenta fazer isso num lugar extremamente barulhento, bagunçado, uma zona, um caos, como é que você vai fazer? Não tem como, né? Sim. Então, você tentar estabelecer um hábito num ambiente contrário ao seu hábito é muito mais difícil. Então, para facilitar a mudança, né, desse comportamento, é interessante que o ambiente seja o primeiro local a ser alterado. Ambiente físico, onde você está, ambiente virtual, né, das pessoas que você segue, que você acompanha, ambiente social, das pessoas com quem você convive, que também não faz sentido você tentar ter outros hábitos com pessoas que vivem uma vida completamente contrária que você quer viver, porque isso tende, né, a dificultar o teu processo. Então, essa questão ambiental ela é sempre muito importante. Mais alguma vez? Da Mônica. A Bel é a psicóloga das love songs traiçoeiras. Como assim? Como assim, Mônica? Help aí. Oxi. Tem mais alguma, Bíblia? Não?
Eu não entendi esse comentário da Mônica, não. Vamos aguardar um pouquinho ali, porque... Mas é interessante falar do temperamento, né? Porque o Uhum. temperamento também foi algo que veio muito em alta, assim como o tema da autossabotagem, como o padre bem pontuou, né? Mas, de certa forma, o ambiente familiar sempre vai pesar em todas as questões, né? Não só na autossabotagem, não só no temperamento. O quanto é importante, né? Uma Uhum. educação ali de base, mas uma educação saudável, né? Sadia. Sim, essa questão do temperamento mesmo, né? Como você falou, hoje em dia tá muito em alta e eu vejo muitas pessoas usando isso como uma justificativa para tudo, né? E isso tem que ter um certo cuidado, porque, assim, de fato, o elemento temperamental existe como uma base biológica, uma base genética. Mas a personalidade em si, ela é formada pela interação do ambiente com fatores do temperamento, com fatores ambientais, né, fatores biológicos, psicológicos. Então, tem várias questões por trás da personalidade da pessoa, da forma como ela é e está no mundo, não só necessariamente o temperamento. Então, talvez isolar esse único ponto seja um pouco limitante. É interessante observar o todo, né? De falar do ambiente, falar do contexto de uma forma geral. Quando a gente falava das realidades, né? O quanto a faculdade é uma coisa, na psicologia, na prática é outra. Uhum. Quando você vê hoje outros profissionais se formando, mas tendo a mesma dificuldade, justamente pelo fato de não estudar, alguns profissionais já te procuraram para auxiliá-los, para dar mentoria ou alguma coisa assim nesse sentido? Olha, não porque eu nunca me voltei para esse público. Já considerei essa possibilidade, até porque se a gente for falar em termos de rentabilidade da carreira, você direcionar o seu trabalho para formar outros Sim. profissionais é mais viável, assim, mais rentável. Porém, nunca me direcionei para isso, embora eu já tenha pensado, mas no final das contas, acho que a minha vocação é clínica mesmo. E você gosta? Você se encontrou na clínica, então? Sim, sim, eu não me vejo atuando em outras áreas, embora a psicologia tenha área pra caramba, né? Muita Sim. coisa pra fazer, mas eu não me vejo em outras áreas, não. É interessante a gente falando da autossabotagem e no contexto da idealização, tantas coisas. Nós vemos muito que há muitas mulheres talentosas, né? Mas que ainda se elas duvidam de si próprias, né? Eu Uhum. queria saber, assim, na sua opinião, por que que acontece isso? Mesmo com tanto talento, mesmo com tanta coisa ali em evidência, vamos dizer assim. Porque esse talento, quem tá vendo, quem tá constatando a existência dele são outras pessoas de fora. É o externo, ela não tem essa visão interna ainda de que aquilo de fato é uma potência, né? Uma realidade dela. Então, para que isso mude, precisa haver um processo, né, de autoconhecimento, de compreensão das crenças, né, do que ela enxerga dela mesma, qual é a visão que ela tem dela mesma, essa percepção de valor, de eficácia, né, de autoeficácia, do conceito que ela tem sobre ela e tendo uma ampliação, ressignificação, não é essa a palavra, é reestruturação dessa Sim. crença, tendo esse processo de reestruturar essa crença, aí sim ela consegue ter um desenvolvimento melhor aos poucos, né, gradual, mas assim, é basicamente isso, toda essa visão de talento e de potencial é externa, não é interna. E muitas mulheres não se sentem, né, ali que são boas o suficientes para cargos de liderança. Uhum. Isso também influencia? Sim, porque o cargo de liderança ele exige muita responsabilidade. Se você não consegue se ver como alguém capaz de grandes coisas, como é que você vai assumir um cargo de responsabilidade, né? Então tem uma relação mesmo com a forma como se vê. E nós podemos dizer assim que a raiz disso tudo, claro, você falou da criação, mas nós podemos também dizer e associar que a autossabotagem também é fruto, né? Ali a raiz dela é a baixa estima? Ou não? Ou tem outra coisa que eu posso pontuar também ali? Cara, é como eu falei no começo, assim, existe uma relação intrínseca no processo de autossabotagem com a baixa autoestima, justamente porque você precisa acreditar que você é capaz para agir, para fazer. Mas também tem outras coisas, por exemplo, é, isso se torna um padrão depois que você viveu várias experiências frustrantes, várias experiências ruins, onde deu errado, né? E aí acaba que entra também um ponto que é importante de ser colocado, que são dois conceitos que a psicologia apresenta como explicações, digamos assim, para Sim. isso, que seria o viés de confirmação e a profecia autorrealizável. No viés de confirmação, você meio que age para inconscientemente, assim, de uma certa forma, para confirmar aquilo que você acredita sobre você. Então, se você acredita que você não é boa o suficiente, as suas ações elas vão te direcionar
para uma confirmação daquilo que você acredita. Do mesmo modo, a profecia autorrealizável é você já esperar um fracasso, esperar que dê errado, esperar que tenha ali um resultado muito ruim, e aí, sem que você tenha uma consciência real disso, você se movimenta, age para que aquilo dê errado. Então, por exemplo, né, quando a gente percebe a autossabotagem no contexto dos relacionamentos. A pessoa já viveu vários relacionamentos muito ruins, aquilo é um padrão para ela, mas aí no momento em que ela conhece alguém e que ela percebe ali que tem alguns sinais que vai fazer com que aquilo dê errado, ela permanece para confirmar que o problema é com ela. Para que ela tenha ali um fato, né, uma evidência de que existe uma questão com ela e que ela que tem um dedo podre, ela que E aí, tem quando você encontra um cara que pode dar certo, ela foge. Exato, e aí é um movimento contrário. Quando você encontra alguém que tenha umas características que podem fazer com que esse relacionamento tenha sucesso, tem um retraimento, uma fuga, entende? Você falava dos relacionamentos que deram errados, até já associando ao seu Instagram, acho que foi por esse comentário da Mônica, do Love Songs, das músicas, né? O seu quadro no Instagram das músicas. Como é que foi, assim, esse insight para as músicas que têm sido sensacionais pro final? Na verdade, essa ideia eu tive há muito tempo atrás, acho que bem quando eu saí da faculdade mesmo, que eu comecei a produzir conteúdo, porque assim, eu já percebia, na época quando eu comecei no Instagram, eu falava muito sobre dependência emocional, era um Sim. foco mais direcionado para isso. E eu percebia muito essa realidade nas músicas. E como a gente tem uma influência muito grande da Sim. arte, né, de tudo que a gente consome, me veio essa ideia na época, só que assim, como eu não fui constante, né, como eu não tive consistência na época, eu não mantive, né, não levei para frente o projeto. E aí nessas últimas semanas eu ouvi, acho que foi na rádio ou foi no próprio Instagram, não sei, uma música do Murilo Huff, que foi a primeira que eu analisei, que, meu Deus, eu escutei a música e falei, gente, o que que eu tô ouvindo? Que coisa mais absurda. Sim. E aí eu falei, eu vou falar sobre isso, porque se essa música tá em alta no YouTube, com certeza tem muita gente consumindo Sim. e se identificando com ela. Então eu vou falar sobre isso. E aí deu certo, né? Teve um bom engajamento. E aí começaram a vir as sugestões. Inclusive, a última que eu analisei foi uma sugestão de uma amiga minha, que eu achei. Inclusive, foi uma sugestão de uma amiga minha, também recebi ela de outras pessoas na caixinha. E é uma música absurda, assim, é horrorosa, péssima. Assim, não que a artista seja ruim, né? Sim, Porque mas a música em si, né? a letra é complicada. E assim, como eu falei no vídeo, eu tive uma impressão de que aquela letra foi tirada de uma briga. Sabe? Me dá uma sensação muito ruim, uma vibe muito ruim, que é meio desconexa, meio fora do lugar, assim, aí, né, falei, não, tem que falar sobre isso. Mas assim, eu pretendo continuar, né, com esse quadro, porque realmente tem muita música ruim, mas também tem muita música boa. Tem muita música que traz uma perspectiva de autovalorização, né, de relacionamento também, que são saudáveis e que vale a pena trazer, porque assim, quando a gente traz tanto música quanto filmes, né, essas obras assim, faz com que a pessoa se identifique com mais facilidade com o assunto. E aí, quando Sim. você consegue se projetar naquilo, tem uma tendência de você conseguir voltar essa visão para você e ter uma informação, né, sobre o que você sente. E até pegando o gancho das músicas, o ser humano hoje, ele tá surdo para as músicas boas ou ele se auto-sabota ouvindo músicas ruins? Acho que essa questão musical já é um pouco mais complexo, porque eu acho que é algo do século mesmo. Existe um movimento de produção em massa das músicas. Então, tudo que você produz em massa cai a qualidade. Antigamente eram músicas que demoravam horrores para ser produzidas, Uhum. né, para ser escrita ali, partitura e tal. E eram em pouca escala, né? Sim. Escala pequena, assim, pouquíssimas músicas. E aí, conforme os anos foram passando, a tecnologia foi se desenvolvendo, surgiu esse negócio de música em larga escala. Sim. Tanto que se você pegar, por exemplo, uma música que foi lançada em 2024, a gente acha que é velha, porque já foram lançadas tantas outras que aí você não tem mais aquele negócio de que, nossa, isso é raro. Não tem mais isso. Então, sim, existem músicas boas, mas no meio da grande maioria das músicas ruins, como é que você vai selecionar? Sim, sim. Tem alguma pergunta, Bia? Boa noite, Ju! Minha filha tá crescendo. Olha! Tenho muito orgulho de ver a Bel com essa competência clínica. Obrigada, Olha que padre. lindo! No processo ambiental e de educação, a culpa é sempre da mãe ou da ausência do pai? Porque tem perguntinha, padre. Acho que culpa, de novo, essa palavra é complicada. Culpa é um negócio muito complexo, assim, porque se a gente for pegar nesse negócio de educação, a gente dá o que a gente oferece. Então, quem garante que essa mãe não teve uma vida onde ela não recebeu o que ela deveria entregar para o filho?
sabe? Sim. Então tem esse peso também, mas que existe uma influência, até porque, assim, se for falar dos papéis, né? Tem um papel da maternagem, da paternagem, a mãe tem uma função de acolher, né? De reforçar, incentivar, que pode ser, que a gente pode até considerar que a mãe tem um papel importante na formação da autoestima, mas do mesmo modo, o pai também tem, de empurrar para a vida, de estimular, de mostrar que a pessoa é capaz. Então, ao mesmo tempo que a mãe acolhe, o pai incentiva, né? O pai promove ali as experiências para a criança se desafiar e se perceber como capaz. Então, assim, existe uma influência, né, na forma como a Sim. mãe se porta, mas a ausência do pai também é muito influente. Tanto que, principalmente no contexto das mulheres, essa ausência paterna ela é muito marcante. Ela gera muitas complicações, Sim. digamos assim, no comportamento como um todo. Então, é bem, bem complexo. E até já para, né, meu link tem mais algum, Abílio? Não, até para já ir no processo de meio que encerramento, Uhum. quais seriam os passos práticos, né, para uma mulher que quer sair desse ciclo de autossabotagem? Você até deixou bem claro aqui a importância da terapia, de buscar um psicólogo, mas quais Uhum. seriam ali os passos que você indicaria hoje, se pudesse, assim, para nós? Olha, eu acho que o primeiro ponto é trabalhar essa questão do autoconhecimento, porque quando você se conhece, você tem uma noção do caminho que você quer seguir. Então, você consegue estabelecer metas mais realistas, e uma vez que essas metas são realistas, você tem mais probabilidade de cumprir elas. E a partir do momento em que você cumpre essa meta, né, que você consegue se desenvolver bem nessa meta, você reforça o comportamento para continuar. Seguindo, né, para continuar experimentando outras coisas, batendo outras metas. Então, esse é um primeiro ponto. Ter também metas que sejam pequenas, né? No sentido de Uhum. sempre começar pelos pequenos passos. Então, se você tem uma meta grande, fraciona. Vou dar um exemplo com o processo da leitura mesmo, que foi Sim. um hábito que eu desenvolvi esse ano. Eu comecei com 20 minutos. Por me conhecer, eu já sabia que se eu colocasse para o final do dia, eu não ia fazer. Se eu colocasse para o meio do dia, eu não ia fazer. Por já saber como que eu funciono, eu vi que eu precisaria colocar isso como a minha primeira tarefa do dia e assumir um compromisso com isso durante um período, sem quebrar em final de semana, sem quebrar em momento nenhum, para que aquilo fosse estabelecido como um hábito. E comecei pequeno, comecei com 20 minutos. Eu acho que deve dar o quê? Umas 6, 10, no máximo, não dá nem 10 páginas, 20 minutos, dependendo do livro. Sim. Comecei com isso, e com o passar do tempo, estabelecido o hábito, eu fui, né, progredindo, Sim. fui aumentando a complexidade dos conteúdos também, que começa com uma coisa mais fácil, depois você vai para uma coisa mais difícil, enfim. Então, ter essa lógica de fracionar, porque muitas vezes, até pelo próprio perfeccionismo, a pessoa tende a querer começar grande. Uhum. E isso não faz sentido quando a gente vai entender mesmo a lógica da coisa, porque o grande é sempre fruto de um processo, é sempre resultado de uma caminhada mais longa, assim, por trás. Então, começar pequeno é algo essencial para começar a combater isso. Escrita terapêutica também é muito útil, é de você ir produzir um diário, né, Uhum. digamos assim, que você vai anotando ali os seus comportamentos, vai identificando os padrões, vai identificando ali a tua rotina, o que que pode ser adaptado, o que que você consegue mudar, o que que é mais difícil mudar. Então, você tem mais informações sobre você produzindo esse material. E também tem uma ferramenta que é muito útil, que é a própria roda da vida. A gente acha, inclusive, ela na internet mesmo, para Sim. preencher, que é uma ferramenta muito usada no contexto organizacional, mas ela tem uma função de autoanálise muito interessante, porque você pode classificar a sua vida por áreas, né, por setores, e aí você vai pontuando cada um desse setor e vai planejando o que você pode fazer, né, a partir desses conceitos de começar pequeno, de metas realistas, para melhorar cada setor da sua vida. Realmente fracionando as mudanças que você quer fazer na vida por setores. Também é interessante para, assim, de forma prática, para começar esse movimento. E no mais, fazer a própria terapia também, porque um suporte profissional é sempre interessante. Gente, já vou colocar novamente aí o Instagram da Bel para vocês seguirem, ver os videozinhos dela lá de sofrência, de análise, marcar terapia, já aproveitem. Bom, aproveitando aqui, se você pudesse deixar hoje um recadinho para as mulheres que todos os dias ali falham em alguma coisa e se sentem mal, qual seria o seu recado hoje? Olha, que em certa medida todos nós nos sabotamos um pouco. Então, isso é um consolo, né, para que elas não se sintam sozinhas nesse processo, porque é uma coisa comum da nossa humanidade. E a gente precisa reconhecer as nossas limitações e as nossas falhas para poder agir a partir delas. Negar que a gente tem dificuldade, que cada um tem ali os seus limites, não é uma opção segura.
É interessante você saber até onde você pode ir, você se conhecer e a partir daí você agir. Então, entender que isso é um comportamento comum, que acontece com muitas pessoas, traz esse consolo e também entender que são dias e dias. Então, você precisa ter o seu movimento, como eu falei, consistente, né? De estar dando o teu melhor, ainda que o teu melhor seja 1% naquele dia e fazer o que é possível fazer na certeza de que nós nunca estaremos prontos, né? Estamos sempre em processo de desenvolvimento enquanto estamos vivos. E entender isso também ajuda a ver a nossa pequenez diante de tudo e ter um pouco mais de empatia, né? De compaixão com a gente mesmo. Porque a gente tem uma tendência muito grande a ser empático, ter compaixão com o outro, mas muitas vezes esse olhar não é direcionado para nós mesmos e é isso que falta, assim. Santa Teresa diz que Deus é o oceano e nós somos uma gota. E que sem nós, né? Sem a gota, o oceano seria menor. Sim. Por isso o nome do nosso programa, né? Gotas de Fidelidade. Se hoje você pudesse dar uma gota de fidelidade a Deus, qual seria a sua gota? Meu trabalho. Nossa, falou tão... Não tem coisa melhor, né? Olha, chega, se emociona. Deus sabe o que você faz, né? Quantas pessoas você ajuda, quantas mulheres você ajuda. Olha, eu tô quase chorando também, me emocionei aqui, calma aí. Eu acho que, em nome das muitas mulheres que você ajuda, obrigada. Porque eu sei que tem muitas mulheres que seguem, muitas vezes não tem oportunidade de agradecer. Então eu agradeço por elas. Sei que tem muitas mulheres que talvez não tenham Instagram. Agradeço pelas mulheres, agradeço pelo seu sim hoje também. Eu não tava combinado isso, gente. Mas é isso. Um trabalho que dignifica, né? É uma gotinha de fidelidade diária ali. Então, só agradecer mesmo mais uma vez pela oportunidade de estar aqui conosco. Venha mais vezes. Gente, hoje foi minha primeira vez também. Tô aqui. Fiquei muito nervosa hoje também. Perdoe aí os erros, mas foi minha primeira vez também aqui presencial. E é isso, Bel. Muito obrigada pela sua presença. Venha mais vezes. Vai ser os entrevistados aí. Mas, para finalizar, nós vamos fazer a nossa oração do podcast. E muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és a fonte de luz e sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado à perfeição. Pode continuar. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, desejo permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, diante das suas dores, cultivar um amor filial a Deus e preservar na vivência da tua palavra. Espírito Santo de Deus, Consolador fiel dos aflitos, derrama teus dons durante minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor em sua realidade original e infinita. Fortalece-nos para testemunhar o viver, a comunhão, a tua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João Apóstolo e Evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Boa noite, pessoal, e até a próxima segunda. Tchau, tchau.